Aqui comigo está o consultor e auditor Tailan Alves, que também atua no Sescap Paraná, entre outras, né? Entre outros locais onde ele atua, e veio bater um papo com a gente hoje sobre 13º e férias. Como vai, Tailan? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Prazer mais uma vez ter sido convidado através do Sescap. É verdade. Você tem corrido o Paraná e o Brasil afora, né? Isso, o Paraná todo com treinamentos, consultorias e atendendo através do sistema Unifenacom o Brasil todo com treinamentos na área trabalhista, gestão de pessoas, recursos humanos. Vamos conversar um pouco sobre 13º salário e sobre férias. Tailan, vamos começar com 13º. Conta pra gente, quem que tem o direito? 13º salário tem direito todo o empregado que trabalha com carteira assinada. Todo mundo que presta serviço de natureza remunerada, habitual, com habitualidade, com remuneração, carteira de trabalho assinada, é considerado empregado. Então esse tem direito ao 13º salário, inclusive o empregado doméstico. Inclusive o doméstico. Isso. De que forma é pago e quais são os prazos para pagar? O 13º salário é pago em duas parcelas. A primeira delas equivale a 50% do salário do empregado, é pago de 1º de fevereiro até o dia 30 de novembro. E a segunda parcela, que equivale aos outros 50% do salário, é pago de 1º de dezembro até 20 de dezembro. E quando esse dia recai em dia não útil, o empregador deve antecipar o pagamento. No ano de 2017, o dia 30 de novembro cai numa quinta-feira, portanto um dia útil, e o dia 20 de dezembro recai numa quarta-feira. Então o pagamento é feito durante a semana. Aí você não tinha ideia, hein? Você tem que antecipar se cair fora dos dias úteis. Quem recebe adicionais, Tailan, também receberá a média no pagamento do 13º? Recebe sim, Militão. Todos os pagamentos que complementam o salário também refletem no 13º, como hora extra, adicional de insalubridade, periculosidade, adicional noturno e etc. É feita uma média durante todo o período, durante os 12 meses, e é pago o reflexo disso na primeira e na segunda parcela do 13º salário. É obrigatório, então? Obrigatório por lei. E o salário família? Ele também vai no pagamento do 13º? Não, isso é interessante porque às vezes o empregado fala, poxa, mas eu recebo salário família e no pagamento do 13º não veio. Mas é porque não tem base legal para isso. A lei da gratificação natalina, que é o 13º salário, são sinônimos, não disciplinou o pagamento de salário família no 13º. Então não tem pagamento por não ter base legal para isso. Não é nem opcional, então? Não é nem opcional. Olha que interessante. A reforma trabalhista, Tailan, ela mudou alguma coisa no 13º salário? Não mudou. Apesar de ser muito polêmica e ter alterado vários pontos, não refletiu no pagamento, na concessão ou na aquisição do direito ao 13º salário. Continua tudo da mesma forma. Esse direito está mantido, então? Está mantido. Quem não pagar terá problemas, né? Quem não pagar tem problema. Pode sofrer uma ação trabalhista e ter que pagar depois com correção, com juros e multa. O que dá uma conta bem maior. Um pouquinho mais caro. Tá, vamos falar agora de férias. Quem tem direito a férias? Férias, como o 13º, tem direito todo o empregado. Todo aquele trabalhador que presta serviço com natureza habitual, com remuneração e subordinado ao empregador é considerado empregado. Então tem direito às férias. E qual a diferença entre férias individuais para as férias coletivas, que há em grandes indústrias, grandes empresas que dão férias... E até restaurante, fechamos para férias coletivas. Eles põem um aviso na porta. Exatamente. Paramos para fechado para férias coletivas, voltamos em tal data. A diferença é que as férias individuais é concedida apenas para um empregado numa data específica que o empregador escolhe. Já as férias coletivas são concedidas a todos os empregados de um departamento ou de toda a empresa simultaneamente. Então, ao mesmo tempo, todos os trabalhadores de um departamento ou então de toda a empresa param para gozar suas férias, para descansar das férias. E quando tem férias coletivas, não vai haver férias individual, então? Não, é incompatível que haja férias individual junto com as férias coletivas, a menos que o empregador dê férias coletiva para um departamento e dê férias individual para uma pessoa de um outro departamento que não teve férias coletivas. Mas o princípio da férias coletiva é que todos os trabalhadores daquele departamento ou da empresa saiam e descansem todos ao mesmo tempo. Tailan, o que o trabalhador recebe nas férias? E qual o prazo para o pagamento? Isso é interessante.
O trabalhador vai receber nas férias o mesmo salário que ele recebe na data da concessão. Então, se houve reajuste durante a vigência do contrato, para que ele adquira o direito, ele tem que trabalhar durante 12 meses. Trabalhou 12 meses, adquiriu direito a 30 dias de férias. E as férias serão concedidas com o valor do salário vigente à época do pagamento. E os demais adicionais que foram concedidos durante o período aquisitivo, ou então, quando se tratar de salário com comissão ou percentagem, referente aos últimos 12 meses, vão refletir no pagamento das férias. As férias devem ser pagas com até 2 dias antes do início do descanso, 2 dias úteis antes do início do descanso. Você recebe antes, então? Recebe antes, já sai com o bolso cheio para descansar. Mesma coisa o terço de férias ou não? Mesma coisa o terço de férias. É um pagamento que é feito junto e segue o mesmo prazo do pagamento das férias. Na verdade, é um pagamento só. Entendi. Isso aqui isso dá muita briga. Quem escolhe a data das férias? É polêmico também, mas quem escolhe a data de início das férias é o empregador. É o patrão quem vai escolher a data de início do descanso. Claro que pode existir, né, Marcelo, um acordo entre empregado e empregador. Olha, eu pretendo sair de férias junto com a minha esposa que trabalha numa outra empresa e vai tirar férias em tal mês. Podemos combinar dessa forma? É amplamente possível que empregador e empregado combinem, mas quem escolhe a data, quem tem o direito de determinar o início das férias é o patrão, é o empregador. Senão todo mundo quer em janeiro, né? Isso, exatamente. Para ir para a praia, tá? Aquele negócio todo. Uhum. O patrão, Tailan, pode cancelar as férias previstas sem comunicar o empregado? Muito boa pergunta. Ele pode cancelar as férias, mas ele deve comunicar o empregado. Então, até antes do início do descanso, o patrão pode cancelar a data das férias. No entanto, olha que observação importante. Se o empregado teve algum gasto antes das férias, mas planejando para isso, vamos supor que eu vou sair de férias, eu já fui comunicado, e eu fiz uma reserva de hotel, eu já comprei uma passagem aérea. Aí 5 dias antes de começar minhas férias, o meu patrão cancela ela. Os gastos que eu tiver para cancelar a passagem aérea, para cancelar a hospedagem, tem que ser custeado pelo empregador. Então, se eu tiver algum tipo de gasto para cancelar aquilo que eu reservei, algum gasto pelas férias, em decorrência do agendamento de férias, deve ser coberto pelo empregador. Mas, exceto isso, pode sim, o patrão pode cancelar a data de início das férias e colocar num outro período que melhor interesse a ele. Você que é consultor, você já viu acontecer isso? Já vi. Já vi hipótese em que o trabalhador é um gestor de área e ele responde pelo departamento e por qualquer motivo as férias estavam programadas e por qualquer motivo alheio à vontade do empregado, por interesse do empregador, uma mudança de maquinário, uma mudança na estrutura, o recebimento de um pedido muito grande pela empresa, fez com que as férias tivessem que ser canceladas e concedidas no outro momento. Dá raiva, hein? Dá. Salário família, vem no pagamento das férias? Vem. Diferente do 13º, que eu acabei de explicar que não tem base legal, para as férias, sim. O pagamento de férias é uma remuneração normal. Então, para computar o direito lá na faixa do salário família, até qual valor o trabalhador tem de salário família, eu desconsidero o terço de férias. Então, no pagamento de férias, tem também o pagamento do salário família. Uma coisa que muita gente faz aqui, inclusive no Poder Público, o empregado vende parte das férias ao patrão. Quanto é possível vender? O empregado pode vender para o patrão até 1/3 do direito que ele adquiriu das férias. Então, como em regra são 30 dias de férias, ele pode vender no máximo até 10 dias. Os outros 20, obrigatoriamente, o empregado tem que descansar. Não pode vender os 30 dias de férias. Trabalhar durante 30 dias, receber o salário e ao mesmo tempo estar, entre aspas, de férias. Só pode vender 1/3, então equivalente a 10 dias. E na prática como funciona daí? Ele vai naquele mês de férias ou não? Ou aí é em outra época que ele vai ter férias? É no mesmo mês. Então, vamos supor que de 1º de novembro até 30 de novembro é o período das minhas férias. E eu optei vender 10 dias para o meu patrão. Então, do dia 1º de novembro ao dia 20 de novembro, eu descanso as férias. Do dia 21 de novembro ao dia 30 de novembro, eu trabalho, eu volto a trabalhar e eu recebo pelos dias trabalhados e recebo também as férias em forma de abono pecuniário. Essa que é a expressão técnica, o nome correto. Abono pecuniário é o nome do pagamento feito pela venda das férias. Então são 2 pagamentos. É interessante.
Estamos chegando no fim já. É uma aula que o Taylan está dando aqui sobre férias e 13º. O que a reforma trabalhista mudou com relação no direito das férias? Foi um ponto polêmico que surgiu, inclusive, muita discussão a respeito, que é o fracionamento das férias. Antes de 11 de novembro, antes da vigência da reforma trabalhista, o período de férias, que é o período de 30 dias, poderia ser fracionado em até 2 períodos, desde que nenhum deles fosse menor que 10 dias de descanso. Então, num exemplo bem simples, de 10 dias adquiridos, eu poderia descansar 15 dias e, no outro momento, descansar mais 15. Ou então, descansar 10 dias e vender 5 para o meu patrão, e descansar mais 10 dias e vender 5 para o meu patrão. No total, deram os 30 dias. A reforma trabalhista trouxe a possibilidade de fracionar as férias não somente em 2, mas agora em até 3 períodos, desde que um dos períodos não seja menor que 14 dias e os outros 2 períodos não sejam menores que 5 dias cada um. Taylan Alves, muito obrigado. Ó, interessante, qualquer dia voltamos a conversar com o Taylan. As informações são muito úteis para você que está em casa. Muito obrigado, grande abraço, sucesso. O Sescap continua à disposição. Um forte abraço, obrigado pelo convite.